Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Supremo e hoje eu vou ensinar para vocês como jogar o SkyTeam, o mais novo vencedor aí do Spiel des Jahres 2024, o melhor jogo de tabuleiro do ano, tá bom? Vou ensinar para vocês aí o modo básico, né, o modo standard aí, para vocês estarem aprendendo as regras básicas para depois futuramente vocês se aventurarem aí nas regras mais avançadas, tá bom? Então, por hoje, só as regras básicas. Mas antes da gente partir para o vídeo, não se esqueça de conferir se está inscrito aqui no canal, dê seu curtir, comente e compartilha com seus amigos que nos ajudam bastante. E todas as nossas outras redes sociais, Instagram, TikTok, na Ludopédia, Board Game Geek, todos os links eu vou deixar aqui na descrição, beleza? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo aprender como jogar o SkyTeam. Vamos lá então, pessoal, começar com a preparação do jogo, tá bom? Setup super simples e tranquilo. Lembrando que para esse jogo a gente vai jogar com as regras básicas, tá bom? Não vamos jogar com as regras avançadas, ele tem até um aviso aqui. Para primeiro a gente pegar e estar seguindo as regras aqui do procedimento de pouso. Depois a gente pega e utiliza as regras avançadas, ok? Então hoje só as regras normais, as regras básicas para vocês entenderem como funciona o SkyTeam. Primeiramente, você vai pegar o painel de controle e deixar no centro da mesa. Esse jogo ele recomenda que ambos jogadores sentem um ao lado do outro para ter acesso aqui fácil e uma visão geral aqui simplificada do painel de controle. Aí você vai pegar o marcador de eixo, ó, esse aqui. Tá vendo que ele tem uma setinha para cima? A gente vai deixar a setinha para cima apontado aqui para a setinha negra, tá bom? Para ficar bem no centro aqui, ó. Depois, vamos pegar os marcadores laranja, azul e vermelho e tá alocando da seguinte maneira. O azul você vai deixar aqui na trilha 4 de velocidade. Ele tem até um pontinho azul para te lembrar onde ele tem que ficar. O laranja aqui no 8 de velocidade também. E o de freio aqui embaixo, ó, nessa outra trilha. Também está marcado aqui em vermelho. Depois, cada jogador vai escolher uma cor, né? Sendo o azul o piloto, juntamente com 4 dados. E o laranja o copiloto, com os dados laranjas. Vocês podem reparar já aqui, ó, que o tabuleiro de painel de controle ele é dividido nas duas cores, ó, azul para um lado, laranja para o outro. Depois vamos pegar aqui a trilha de altitude, ó, tá bom? O jogo ele se passa aí no decorrer de 7 rodadas, sendo controlado por esse marcador aqui de altitude. Então vamos pegar e deixar aqui desse lado, certo? E depois, como vamos jogar as regras básicas, vamos pegar o aeroporto aqui de Montreal-Trudeau e deixar aqui também deste lado. Então, do lado direito vai ficar o painel de altitude e do lado esquerdo o aeroporto. Uma coisa bacana dos componentes é que ele é um tabuleiro aqui principal de 2 camadas, ó. Você pode estar deslizando no decorrer da partida sem problema nenhum, ambos as trilhas. Então, só relembrando, aqui na altitude começa em 6.000 pés e aqui no aeroporto tem que estar com o marcadorzinho de nuvem para começar a partida. Depois, você vai pegar os aviões e alocá-los de acordo com o que está descrito aqui na trilha do aeroporto. Então, aqui no caso, 1, 2, 1, 3 e 2. Aí vamos pegar todos esses cartonados aqui, esses quadradinhos, são os botões, né? Os interruptores que vão estar marcando quais componentes a gente pegou e já ativou durante a partida. A gente vai pegar e colocá-los em todas as luzinhas verdes do painel de controle. Já caminhando para o final, vamos pegar os nossos marcadores aqui
de rerolagem e está alocando conforme descrito aqui no seu marcador de altitude. Então vai ser no espaço de 6.000 pés e 2.000 pés. E por último, vai fazer uma reserva aqui com os marcadores de café, próximo do tabuleiro. A gente vai estar utilizando os cafés para estar controlando esse depósito aqui, que eu vou estar explicando para vocês depois. Pessoal, e esse então é o setup das regras básicas do jogo, para entender como é que funciona, tá bom? Agora eu vou aprofundar nas regras de como que se joga, né? Como que desenrola a partida. Então vamos pegar e tá falando para vocês das regras básicas aqui de alocação de dados. Uma alocação de dados tranquila, mas tem umas regrinhas. Primeiro, sempre tem que respeitar, caso esteja descrito aqui no tabuleiro, o valor do dado que está pedindo. Se não estiver marcando nenhum valor, qualquer valor vale ali, tá bom? Outra questão, sempre que vocês verem setinhas, vocês nunca podem começar, por exemplo, aqui no caso, começar pelo 4, depois o 2 e o 6. Não, você sempre tem que partir aqui no caso do 2, 4 e o 6. A mesma coisa no copiloto, ele sempre tem que partir aqui da seta mais para cima e terminar aqui embaixo. O piloto não tem setas, então ele pode estar alocando o dado na ordem que ele quiser, tá bom? Então, aqui o piloto coloca na ordem que quiser, o copiloto tem que seguir a seta e aqui o piloto, como é cor azul, ele vai ter que seguir também a ordem crescente. Outra coisa, os dados correspondentes, né, azul e laranja, só podem ser alocados nas cores correspondentes. Ou seja, o azul só pode colocar nas casas azuis e o laranja nas casas laranja, né? Tô falando óbvio. A exceção é aqui no marcador de concentração, onde tanto o piloto azul quanto o copiloto laranja pode estar alocando o dado para estar ganhando um marcadorzinho aí de café, que vai ficar mais concentrado. Regra importantíssima. Existem dois espaços onde obrigatoriamente tanto o piloto quanto o copiloto devem alocar os seus dados todas as rodadas. Caso eles não coloquem os dados nesses dois campos, o jogo se encerra automaticamente e ambos perdem. Quais são os espaços? O espaço aqui, ó, do eixo do avião e também o espaço aqui dos motores, tá bom? Ele tem um lembrete aqui no tabuleiro que tem esse símbolo de triângulo aqui preto com uma exclamação, para você não esquecer. São locais críticos que vocês têm que alocar o dado ali todas as rodadas. Caso contrário, o jogo se encerra e ambos perdem automaticamente. Bom, então todo começo de rodada a gente vai analisar aqui essa trilha de altitude e ver se tem um marcador aqui de rerolagem. Ó. No caso aqui na primeira rodada nós temos. Então a gente pega e deixa alocado aqui nesse espaço no canto superior esquerdo. Para que funciona essa ficha de rerolagem? Ela permite que após a rolagem dos dados de ambos os jogadores e em qualquer momento durante a partida, eles podem decidir e falar assim, pô, eu vou pegar e usar a ficha de rerolagem. Usando a ficha de rerolagem, eles podem rerolar quantos dados eles quiserem, obviamente, caso eles não tenham jogado, né? Então, por exemplo, o laranja fala assim, pô, eu gostei desses meus dois dados, vou rerolar mais esses dois. E o azul pensa e fala, pô, vou rerolar todos. Depois disso, gastou a ficha, beleza. Você só vai pegar e recuperar, aliás, ganhar uma nova ficha aqui nos 2.000 pés, quase no final da partida. Então, é muito estratégico aí vocês estarem analisando qual o melhor cenário para estar jogando a ficha de altitude. E por último, esse é um jogo que ocorre em ações alternadas. Então, a gente sempre vai estar olhando aqui, se vocês repararem no marcador de altitude, ele vai estar marcando a cor e uma seta apontada. Na primeira rodada, quem começa é o piloto. Então o piloto ele vai estar selecionando um dado e alocando. Depois o laranja pega e aloca. Aí o azul, pá, até acabar os 4 dados dos dois. Bom, então o jogo ele acontece no decorrer de 7 rodadas, que é controlado aqui por esse marcador de altitude. E cada rodada é dividido em 3 partes. A primeira parte é a parte de discussão, né, da estratégia, onde os jogadores
vão estar conversando o que vai ser o melhor caminho para eles estarem realizando ali naquela rodada, tá bom? Isso ocorre antes da rolagem dos dados. Por quê? A partir do momento que acaba essa conversa entre o piloto e o copiloto, eles vão rolar os dados e não pode ter mais comunicação nenhuma. Então, o piloto não sabe o que o copiloto tem e vice-versa. O copiloto também não sabe o que o piloto tem. E é aí que está a graça do jogo. Depois, então, que ocorreu a conversa entre os dois, o piloto vai pegar e rolar os dados secretamente e o copiloto também secretamente ali no seu escudo. Se vocês repararem, ó, eles não estão conseguindo ver o resultado de um e nem do outro. E é aqui que está a graça do jogo. Ó. Eu vou deixar aqui mais ou menos para vocês darem uma olhada, o resultado de ambos, que fica melhor na explicação. Como que funciona a partida, então? Eu vou estar explicando para vocês todas as funções aqui da central de comando. Então vamos começar com o primeiro espaço aqui, que é o espaço do eixo do avião. Como que o espaço do eixo vai funcionar? Vamos dizer que o piloto azul colocou o número 4 ali e o copiloto colocou o número 5. A ação do eixo ela só vai ser ativada quando ambos os jogadores alocarem os seus dados, independente da ordem. Por exemplo, se o azul colocou o 4 ali, aí o laranja vem, coloca aqui, aí o azul vem, tal, vai seguindo. Bom, ativou. Agora ativou aquela ação. Como que vai funcionar? Aqui no eixo, você sempre vai ter que subtrair os valores dos dados ali presentes. Então, por exemplo, 4 menos 1, 3. O eixo do avião vai sempre pender para o lado onde está o dado maior. Então, aqui no caso, 3, 1, 2, 3. No caso, o eixo do avião entrou nessa zona aqui do X. O X significa o quê? Você tombou o avião, ele entrou em parafuso e vocês perderam o jogo, tá bom? Então vocês sempre têm que pegar e ficar atentos numa numeração que não permita que o avião rode, tá? Ele sempre tem que ficar aí entre os triângulos, as setas brancas. Caso contrário, ele fique aqui no X em vermelho, vocês perdem automaticamente. E importante, no final aí de 7 rodadas, o avião ele tem que estar aqui alinhado com a seta preta. Ele tem que estar perfeitamente aí na horizontal. Caso contrário, se ele fica aí fora do alinhamento, vocês perdem. Então essa é uma das condições finais de vitória do jogo. Agora eu vou falar para vocês do segundo local aqui, que é obrigatório você estar alocando o dado, que são o quê? Os motores. São esses espaços aqui. Diferentemente do eixo do avião, os motores eles vão somar os resultados. E dependendo do resultado, você vai ficar com o seu avião no mesmo lugar, ou vai avançar uma casa, ou duas. Como é que funciona? Vamos dizer então que o azul colocou o 6, e lá no meio do jogo, sei lá, ou posteriormente, o laranja colocou o 3. Então aqui no caso, como são somados, 6 com 3, 9. Depois da soma, a gente vai analisar aqui essa trilha de cima aqui. 9 está à frente do marcador laranja do copiloto. O que vai acontecer? Quando ele está à frente do marcador laranja, você sempre vai avançar 2 espaços aqui no marcador do aeroporto. Então, 1, 2. Vamos dizer que, hipoteticamente, esteja assim o marcador. E você avance 2. 1, 2. Quando você pega e avança aqui na trilha do aeroporto e acaba chocando com um avião, vocês automaticamente perdem o jogo, tá bom? Então, muita atenção aqui. Vamos pegar um outro exemplo. Então, 6 com 3, 9 está à frente aqui do marcador laranja, você vai avançar 2. Qual que é outro cenário? Você está colocando aqui um valor que fique entre o marcador azul e o laranja. Então, 2 mais 3, 5. 5 está aqui entre o marcador azul e o laranja. Então, quantos espaços você vai avançar aqui no marcador de aeroporto?
somente um espaço. Vem aqui e avança um. E o último cenário é caso o valor seja menor do que os dois marcadores. 2 mais 1, 3. 3 aqui, ó, ele está bem atrás do marcador azul. O que você vai fazer? Nada. Você não vai avançar em nada aqui. A sua velocidade está baixa, né? Você não está tendo um deslocamento muito grande para estar avançando aqui na trilha de aeroporto. Então, pessoal, muita atenção aqui no marcador de motores. São ações obrigatórias e vocês sempre têm que ficar aqui atento com os aviões, tá bom? Eu vou explicar para vocês posteriormente como que você vai estar eliminando os aviões aí para estar realizando uma viagem sem sustos, né? Sem acidentes. Vamos agora explicar para vocês como que a gente vai deixar o caminho livre aí, né? Dos aviões. A gente vai fazer a ação que é chamada de rádio. Como vocês podem ver aqui no canto superior do painel de controle, já tem até um desenho de rádio, né? O que vai permitir? Como ele não tem nenhum valor printado ali, descrito no lugar, você pode colocar a face de qualquer dado ali. Só que, dependendo da face que você colocar, você vai estar avançando aqui, contando os espaços aqui da trilha de aeroporto e vai estar eliminando um avião. Ou seja, você vai estar em contato com a torre de comando para eles estarem passando as coordenadas e livrando você do caminho de aviões, né? Evitando acidentes aí. Então aqui no caso, vamos dizer que o azul alocou um 4 aqui no espaço dele. Se vocês repararem, o copiloto, o azul, só tem um espaço e o copiloto tem 2 espaços de rádio. Então aqui o azul colocou 4. Ele vai andar aqui, ó, 1, 2, 3, 4 e vai remover esse avião aqui. Vamos dizer que depois o laranja vai lá e colocou um 6 aqui. Lembrando, tudo isso em silêncio. Eles combinaram aí, conversaram, né? Melhor, eles conversaram lá no começo da rodada, antes da rolagem dos dados. Então é muito importante eles terem aí uma sincronia, né? Uma sinergia para ver o que eles vão fazer. Então o 6, ele vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vai remover um avião. Tá bom? Então, desse modo aqui, na ação do rádio, é que vai permitir que você limpe aqui a trilha de avião e faça uma viagem segura com os seus passageiros. Prosseguindo, agora eu vou falar para vocês de uma ação exclusiva do piloto, que é a ação do quê? De trem de pouso. Aqui na ação de trem de pouso, você vai ter que obrigatoriamente colocar o dado que está sendo pedido ali. Então aqui no primeiro espaço tem que ser a face 1 ou 2, 3 e 4, 5 e 6. Vamos dizer que ele pegue e coloque ali um dado de face 5. O que vai acontecer? Toda vez que você pega e aloca um dado aqui, ó, ele tem até um desenho que remete a você não esquecer de avançar aqui na trilha de velocidade. Beleza? Colocou o dado, avançou, você pega e muda o interruptor aqui pro ativo. Todos esses marcadores aqui nas laterais, eles são condições obrigatórias de vitória. Então, no final do jogo, vocês vão ter que ter ativados todo o trem de pouso e todos os flaps do avião, tá bom? Eu vou estar explicando para vocês de condições de jogo no decorrer da explicação. Então, o trem de pouso é uma das condições de vitória de jogo. E olha que interessante aqui, sempre que o jogador aloca aqui, tanto no trem de pouso quanto aqui nos flaps, ele vai estar modificando aqui os valores dos motores posteriormente. Então essas ações têm efeito direto aqui depois na ação dos motores, porque eles vão estar sempre aumentando aí a distância dos marcadores e modificando também o valor dos resultados, né, para você estar avançando aqui na trilha de aeroporto. Assim como o piloto, o copiloto tem a sua trilha exclusiva de jogo, que são o quê? A ativação dos flaps. A ativação dos flaps, ela é ligeiramente diferente do trem de pouso. Por quê? Os flaps, eles têm que ser ativados na ordem descrita aqui, sempre partindo aqui do 1 e terminando aqui no espaço de 5 e 6, sempre seguindo a setinha aqui, tá bom? O trem de pouso não precisa.
Vamos dizer então que o laranja vai lá e coloca o 1 aqui, ativa. Ativou, avança aqui também. É a mesma ação do piloto, só que tem esse detalhe, né, de regra para você estar sempre partindo aí do maior, né, do mais alto aqui no caso, para o mais baixo, né? Posteriormente, caso ele queira, ele tenha um dado 2, ele colocaria aqui, ativaria, andaria e assim sucessivamente. Então, numa condição de final de jogo de vitória, ele tem que ter ativado os 4 flaps do avião e, consequentemente, o marcador laranja tem que terminar no 12. Assim como o trem de pouso, ele tem que ativar os 3 trens de pouso e ele tem que terminar aqui no 8, tá bom? Olha lá, todos ativos, todos com a luzinha verde ligada. Agora eu vou falar para vocês da ação aqui em conjunto dos dois, que é a ação do quê? A ação de concentração. A ação de concentração, ela não tem um valor obrigatório, então você pode colocar qualquer valor ali. Quando você pega e coloca um dado ali, seja azul ou laranja, você automaticamente vai ganhar um marcadorzinho aqui, ó, de café. Qual que é a função do marcador de café? Vamos dizer que posteriormente, seguindo aqui após a colocação da concentração, o laranja queira usar esse 5. Ele pode pegar, por exemplo, esse 5 e colocar, vamos dizer que ele já tem ativo aqui e esse aqui não. Ele pode estar usando esse marcador aqui de café para estar aumentando ou diminuindo o valor do dado. Então esse 5 viraria um 6. Ele alocaria aqui e ativaria o último flap. Qual que é a exceção à regra? O café, marcador de concentração, ele somente adiciona ou subtrai o valor no dado, mas ele não faz aquela volta que geralmente as locações de dado permitem. Por exemplo, do 1 para o 6 e do 6 para o 1. Isso não é permitido. Então, caso você queira partir aí, sei lá, do 1 para o 6, você tem que gastar vários marcadores de concentração de café, tá bom? Então, não se esqueça, você não pode usar o marcador de café para modificar 1 para o 6 e nem do 6 para o 1. E a última ação que eu vou mostrar para vocês é uma ação exclusiva aqui do piloto, nesse espaço aqui, que é a ação do quê? De freios. Assim como os flaps do copiloto, o piloto tem que seguir aqui a ordem, do menor para o maior. Então, 2, 4 e 6. Vamos dizer aqui que ele pegou e colocou um 2, ele vai ativar aqui um dos freios e vai andar esse marcadorzinho aqui para frente. Mas os freios, ele não é uma condição obrigatória de vitória de jogo, como o trem de pouso e o flap. Não, mas os freios, eles te auxiliam a estar pousando o avião com mais segurança, né? Mas aí você me pergunta, mas qual que é a função dos freios? Vamos dizer aqui, no final da partida, tá quase acabando, tá pousando, beleza. Lembra lá que obrigatoriamente tem que ter aqui no eixo, ele tem que estar centrado, e aqui nos motores também. Vamos dizer que pegou e terminou a partida assim, mais ou menos assim, beleza? Qual que é a função do freio, para vocês pegarem e terem uma ideia da importância dele? O freio, você vai ter que analisar a soma aqui dos motores, 2 mais 3 e 5, e comparar com o freio do avião. Olha lá, ele tem até o desenho aqui do final do jogo, tá? Então, caso o valor somado dos motores seja maior do que o marcador aqui do freio, o marcador aqui do freio, no caso, está marcando 3. Vocês estão com uma velocidade maior do que os freios. Vocês não vão conseguir pousar em segurança e vão perder o jogo. Vai acabar acontecendo um acidente. Então, é sempre interessante vocês estarem avançando o marcador do freio. Por quê? Para, no final da partida, vocês não terem que gastar dados muito altos. No caso aqui, caso você tenha colocado o 1 e o 2 e o marcador do freio está aqui no 4, 1 mais 2, 3, marcador de freio 4, velocidade está menor que o freio. Então, beleza, conseguiu pousar o avião em segurança.
Agora eu vou falar para vocês de situações especiais que podem acontecer no jogo. Vamos dizer que você chegou com o marcador de aeroporto aqui primeiro do que de aterrissagem. Nesse cenário aqui, não tem problema. Você está aguardando aí no céu o seu momento de pegar e aterrissar. Mas o contrário não pode acontecer. Nesse cenário aqui, você não chegou a tempo no aeroporto e acabou colidindo aí com alguma coisa, com uma montanha e tal, tá bom? Então, muita atenção aqui. Vocês sempre tentarem chegando aí no aeroporto primeiro e depois manejando aí a altitude, conforme as rodadas vão passando, tá bom? E ao final da alocação dos 4 dados, tanto dos dados do piloto quanto dos dados do copiloto, o que vai acontecer? Vocês vão estar avançando aqui no marcador de altitude, né? O marcador aí que vai estar controlando as rodadas. Vão estar recolhendo os dados. E caso, por exemplo, vamos dizer aqui que avançou e caiu aqui em 2.000 pés. Vocês vão ver se tem um marcador de rerolagem ali, na rodada atual. Caso tenha, vocês deixam aqui já na reserva, beleza? E muita atenção, sempre, cada rodada, vão alternando o primeiro jogador. Então, muita atenção aqui em não esquecer quem é o jogador ali ativo, né? O primeiro a ser jogado na rodada. Após isso, uma nova rodada se inicia até encerrar a partida. E como que se encerra o jogo? O jogo encerra então no final de 7 rodadas e a sua trilha de altitude tem que estar alinhado aqui com o marcador de aeroporto. Primeira condição. Segunda condição, o eixo do avião tem que estar centrado aqui com a seta preta. Terceira condição, todas as luzes, tanto do trem de pouso quanto dos flaps, têm que estar ativas. E a quarta condição de vitória, a sua velocidade do motor tem que estar menor do que os freios. Caso vocês consigam aí cumprir esses 4 requisitos, vocês conseguiram pousar em segurança o seu avião e são aplaudidos aí por toda a tripulação e passageiros. Pessoal, então essas foram as regras aqui básicas que te ensinam aí como que funciona uma partida aí, o desenrolar, as funções aqui do painel de controle, tá bom? É bem básico assim, só para vocês entenderem o beabá. Caso vocês queiram regras mais avançadas, aí sim vocês têm que pegar e estar usando os outros cenários, né? Tem várias dificuldades. Os verdes são mais amigáveis, os amarelos já tem um desafio um pouco maior. Tem até o aeroporto do Galeão, do Rio de Janeiro aqui. São aeroportos reais do mundo inteiro. E aqui são desafios muito brabos. Beleza? São vermelho e aqui tem preto. Tem aí aurora boreal, chuva de raio, tempestades e assim sucessivamente. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo de explicação aí das regras do SkyTeam. Caso a gente tenha cometido alguma comida de bola aí, esqueceu alguma coisa, a gente vai deixar fixado aqui nos comentários, tá bom? Todas as dúvidas, comentários que vocês tiveram aí na explicação das regras, deixe também aqui nos comentários que a gente vai estar muito feliz em ajudar vocês o quanto antes, beleza? É o jogo aí, como eu falei para vocês no começo do vídeo, que ganhou o Spiel des Jahres aí, né? A maior premiação de jogos de tabuleiro do mundo, ganhou no ano aqui de 2024 e nos agradou bastante aqui. Em breve a gente está planejando fazer um vídeo de gameplay aí, eu e minha esposa, para vocês verem como que funciona essas regras aplicadas num gameplay, tá bom? Nos agradou bastante e mal podemos esperar aí para estar jogando os outros aeroportos aí, as novas dinâmicas, né? Que acrescenta aí eventos climáticos, né? Como o gelo, tem também os aeroportos mais congestionados, tem combustível para você estar manejando aí, tá gerenciando. Então é um jogo que tem bastante rejogabilidade, né? E também já foi anunciado para esse ano de 2024, ano de gravação do vídeo, a expansão Turbulência, que vai estar adicionando aí alguns novos elementos para estar aumentando ainda mais o leque de jogabilidade, tá bom?
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixa de curtir, comentar, compartilhar com seus amigos, que nos ajuda bastante. Todos os links das nossas redes sociais, lembrando, vou deixar na descrição aqui do vídeo. E por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos numa próxima e boas jogatinas, pessoal. Um abraço.